bem construída, as ideias bem colocadas, os elos bem feitos do pensamento de Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, vamos votar pela votação. Conselheira Cleide. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheira Selma. Nesse primeiro momento, tudo que foi dito acompanha a relatora, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com a relatora. Aprovado. Tenho para relatar ainda, senhor presidente, um processo. Trata, na verdade, só fazendo aqui uma breve introdução, um processo de representação que já foi, inclusive, deliberado pelo Pleno, mas que foi trazido um outro processo que teve que ser anexado a ele, porque remetia a ele, e encaminhado ao Ministério Público de Contas, deu origem a um recurso, que é o que eu trago nesse momento. É o processo TC 727 de 2016. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito do município de Rio Largo, Antônio Lins de Souza Filho, e do escritório de advocacia Prata Maia e Maranhão Advogados. A presente representação referiu-se à contratação irregular por inexigibilidade de licitação de prestação de serviços de advocacia pelo município de Rio Largo, com o fim de proceder à execução de título judicial resultante de ação coletiva impetrada pela Associação dos Municípios Alagoanos, concernente a transferências a menor de verbas do então Fundef, repassadas no período de 98 a 2006. Pleiteou o representante a concessão de medida cautelatória com vistas a determinar que o prefeito do município de Rio Largo, Antônio Lins de Souza Filho, se abstivesse de realizar o pagamento de quaisquer valores devidos a título de honorários advocatícios referentes à ação de execução provisória para a recomposição do Fundef em face da União ou, subsidiariamente, caso tais valores já tenham sido pagos, fossem adotadas as providências necessárias à indisponibilidade dos valores pagos ao escritório de advocacia representado. Com o fito precípio de dar sustentáculo à peça de pórtico, foram colacionadas a representação protocolizada pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados e documentos que a instruíram. Em razão dos elementos e fundamentos constantes dos autos e dos seguintes considerandos: a. Que os recursos do Fundef poderiam vir a sofrer redução irrecuperável com o eventual pagamento de honorários advocatícios. B. Que estavam presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida cautelatória. C. Que tratou-se de provimento provisório até decisão final de mérito. D. Que as decisões proferidas por esta Corte em processos relativos a supostas irregularidades na contratação de escritórios com a finalidade de executar títulos judiciais atinentes a valores de verbas do Fundef, não transferidos aos municípios alagoanos na época oportuna, foi proferida pelo então relator do feito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, a decisão monocrática número 2 de 2016, publicada na edição do dia 5 de fevereiro de 2016, no sentido de determinar cautelarmente: a indisponibilidade dos valores relativos aos honorários advocatícios supostamente devidos a título de prestação de serviços jurídicos para a recomposição de verbas vinculadas ao Fundef em favor do município de Rio Largo. B. Ao prefeito do município de Rio Largo que se abstivesse de realizar qualquer pagamento relativo aos honorários advocatícios supostamente devidos contratualmente em demanda judicial que tenha por objeto a recuperação de valores do Fundef até decisão final quanto ao mérito da questão. E C. Ao prefeito do município de Rio Largo, à época que no prazo de 15 dias, e aqui foram elencadas, que encaminhasse uma série de documentações. Informou a segunda vara da Justiça Federal de Alagoas e ao presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região sobre o teor da decisão, especialmente a indisponibilidade e hora decretada, solicitou que esta Corte de Contas fosse informada se os valores relativos aos honorários já haviam sido pagos ou retidos, a identificação do credor, o montante e a especificação da conta judicial em que estes foram depositados. Deu ciência da presente deliberação ao prefeito do município de Rio Largo à época, bem como ao representante do escritório de advocacia Prata Maia e Maranhão Advogados, e determinou a publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal. As folhas 252 e 255 dos autos têm-se, por parte da conselheira substituta Ana Raquel, encaminhamento da presente representação para ratificação da decisão monocrática número 2 de 2006, publicada no Diário Oficial em 5 de fevereiro de 2016. Com a remessa dos autos ao plenário, para juízo de admissibilidade, deu-se um empate nos votos, fazendo-se necessária a intervenção da presidência mediante voto de desempate, deliberando-se ao final pelo não conhecimento da referida representação, determinando o arquivamento da mesma e cassando a cautelar anteriormente concedida, sendo arquivada em 21 de julho de 2017.
A posteriori, foi protocolado nesta Casa o processo TCE 10.393 de 2018, no qual Monteiro e Monteiro Advogados Associados pleiteiam em síntese o impedimento de eventual liberação de pagamento do PRC número, aqui é um número extenso, 2016, 80.00002, por parte do escritório Prata e Maia Advogados, nos autos da execução, também aqui eu transcrevo o número da execução, matéria incerta no processo TC 727 de 2016, tendo esta conselheira substituta requerido o seu desarquivamento com o devido encaminhamento ao Ministério Público de Contas para análise e ulterior pronunciamento, ocasião em que for oposto pelo representante do parquê recurso de reconsideração em face do acórdão do Tribunal Pleno emitido na sessão de junho de 2017, com pedido de medida cautelar, tendo como recorridos o município de Rio Largo e o escritório Prata Maia Maranhão Advogados Associados. O presente pedido de reconsideração versa sobre o reconhecimento por parte do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas da existência / indícios de vícios no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o município de Rio Largo e aquele escritório, por derivar de contratação direta por inexigibilidade de licitação, bem como pela forma estipulada para pagamento do serviço, o qual se daria pela retenção de verbas carimbadas destinadas à educação, oriundas do então Fundef, bem como a mudança de entendimento do plenário do TCE de Alagoas no que tange a matéria em debate. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, essa matéria já é conhecida aqui do tribunal e houve uma decisão do tribunal que arquivou sem apreciar o fundo, a matéria de fundo. E o recurso de reconsideração é justamente para isso, para o tribunal reveja aquela decisão e passe a apreciar a matéria de fundo. Naquela época, existia alguma dúvida acerca tanto da destinação do precatório quanto desses honorários advocatícios. Hoje não há mais nenhuma dúvida, né? Hoje o TCU já fixou tese de que também os honorários não podem ser destinados aos escritórios da advocacia. O STJ em recurso repetitivo e o STF em algumas ações originárias. Portanto, senhor presidente, o Ministério Público requer que seja revista aquela decisão que arquivou e que seja recebido o presente recurso e processado, que aqui, nesse exato momento, seja dada uma liminar, porque ninguém sabe como esse precatório está. Existem algumas ações da AGU, do MPF, do MP estadual também, sobre essa matéria, e os órgãos aqueles se somam, né? Então, se tem uma decisão judicial impedindo e vem uma decisão do tribunal também impedindo, se a decisão judicial cair, prevalece a do tribunal, salvo se for atacada também judicialmente no foro competente, né? Então, o Ministério Público requer que seja aqui concedida a liminar, como outrora fora concedida, para determinar a suspensão desse pagamento específico e que seja dada os encaminhamentos devidos, né, como é comunicar a adesão ao TRF da 5ª Região, e submissão feita a julgamento e seu provimento na íntegra, reformando-se o acordo recorrido para que seja demitida a representação e determinada a apuração dos fatos. O que é que a gente quer? A gente quer dar a cautela e quer examinar o contrato. Já se sabe que não se pode pagar honorário advocatício com esse precatório, mas a gente quer saber também, essa inexigibilidade, existe um processo formal, contendo todos os requisitos da lei? Existe, a gente quer saber isso, porque eu tive conhecimento que tem município que o processo é feito de forma verbal, que nem o procedimento administrativo ele é instaurado. Então, a gente quer saber isso, que o tribunal deve cautelar para acautelar esse dinheiro, que já não pode ser gasto, porque o STJ, o Supremo e o TCU já disseram. E vamos analisar eu também nunca vi chegar aqui no nosso processo de contrato, eu nunca vi chegar um contrato desse, de inexigibilidade de contratação de escritório para o município. Eu não sei se os senhores já tiveram notícia. Porque também era para ser enviado aqui, né? O que a gente quer é analisar o contrato. Raquel. Senhor presidente, mais uma vez, eu peço vênia para não fazer a leitura integral da competência, porque essa é uma matéria que já foi trazida aqui e já foi discutida a competência desta Corte, e passa a admissibilidade. Os pressupostos de admissibilidade do recurso de reconsideração estão indicados na Lei Orgânica do Tribunal de Contas,
Lei número 5.604/94, artigo 52, inciso 1º e 53 caput. E na Resolução Normativa número 3 de 2001, artigos 213, 214, inciso 2º, 218 a 220. Neste particular, se tratando de voto de Minerva favorável à divergência apresentada inicialmente pelo conselheiro revisor Fernando Ribeiro Toledo, a este deveria ter sido encaminhado o presente recurso, porém, em cumprimento à nova distribuição de relatorias implementada pela Portaria número 26 de 2019, restou sob a responsabilidade dessa conselheira substituta. No caso em tela, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, devidamente qualificado na peça recursal, integra o rol de legitimados a interpor o presente recurso, consoante dispositivo do artigo 214, inciso 2º da Resolução Normativa número 3 de 2001. Por sua vez, o prefeito do município de Rio Largo encontra-se sob a jurisdição desta Corte de Contas, nos termos do disposto no artigo 5º, também da nossa lei orgânica. Ademais, tem-se no presente caso análise de recurso de reconsideração oposto pelo Ministério Público de Contas, com respaldo nos artigos 218 a 220 do Regimento Interno desta Casa, ressaltando-se que o prazo ali estipulado não pode ser aplicado integralmente no caso em tela, sob pena de violação das prerrogativas institucionais previstas em atos normativos de maior hierarquia, artigo 18, inciso 2º, H, da Lei Complementar número 75 de 93, artigo 41, inciso 4º, da Lei 8.625 de 93 e artigo 55, inciso 4º, da Lei Complementar Estadual número 15 de 96, os quais preconizam como prerrogativa do Ministério Público o recebimento de intimação pessoal através de entrega dos autos com vista. Assim, devidamente tempestivo o presente recurso, haja vista que o mesmo foi protocolado em 9 de abril de 2019 e os autos só aportaram à sede da instituição em 2 de abril de 2019, tendo como desaquém 3 de abril de 2019 e desaquó 17 de 4 de 2019. Nesse sentido, entendo por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento deste recurso, consoante disposto na lei orgânica e regimento interno desta Casa. Passo, então, à análise. A princípio, ressalto-se que o presente recurso tem o intuito de reavaliar acórdão do Tribunal Pleno na representação que tem como representados o prefeito do município de Rio Largo, Antônio Lins de Souza Filho, e o escritório de advocacia Prata Maia e Maranhão Advogados, envolvendo contratação por inexigibilidade de licitação e verbas oriundas do Fundef, em razão de mudança no entendimento desta Corte no que tange a matéria em comento. Apresentam-se 2 pontos para análise. A contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação e B, o pagamento de honorários advocatícios com verba carimbada do antigo Fundef. No que diz respeito à suposta ilegalidade da contratação por inexigibilidade, em caso, tem-se como sustentáculo o comando do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 8.666 de 93, que preconizam que as contratações pela administração pública devem ser efetivadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, sendo as contratações diretas por dispensa e inexigibilidade de licitação as exceções. Neste diapasão, a contratação pelo município de Rio Largo do escritório de advocacia Prata Maia e Maranhão, advogados associados, mediante inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso 2º da Lei 8.666 de 93, para atuar tão somente na fase de execução provisória de título que reconheceu o direito ao pagamento de supostas diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do então Fundef, deveria preencher 3 requisitos cumulativamente: o serviço técnico previsto no artigo 13 da Lei 8.666, a natureza singular do serviço e profissional ou empresa que irá prestá-lo deve possuir notória especialização. Neste sentido, tendo o Tribunal de Contas da União assentado a súmula número 252 de março de 2010 e o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas disciplinado a matéria na Instrução Normativa número 3 de 2016, foram estabelecidas as condicionantes precípuas para a contratação mediante inexigibilidade de licitação. Assim, em consonante com o atual entendimento desta Casa, já pacificado em diversos julgados, a exemplo dos votos de admissibilidade de representações que originaram os processos TC 11.227 de 2017, 11.234 de 2017, 10.889 de 2017, dentre outros, em análise superficial, em razão da inexistência da documentação referente à efetiva contratação do escritório em questão, verifica-se eventual ilegalidade na escolha do modo de licitação por inexigibilidade. Ademais, ainda é importante advertir sobre a existência de documentos nos autos que evidenciam que o próprio denunciante, o escritório Monteiro e Monteiro, assim como o denunciado,
se valeram da contratação por inexigibilidade de licitação, para prestar serviços advocatícios a diversos municípios alagoanos, tendo como objeto ações judiciais de execução concernentes a transferências a menor de verbas do então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Por outro norte, temos o destaque de verbas carimbadas do Fundef para o pagamento de honorários advocatícios, verbas estas que, por expressa destinação constitucional e imperativo legal... Só um instante. Por outro norte, temos o destaque de verbas carimbadas do Fundef para pagamento de honorários advocatícios. Verbas estas, que por expressa destinação constitucional e imperativo legal, têm caráter vinculado aos gastos com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, exaustivamente enumerados pelo artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse contexto, a Lei 11.494 de 2007, em seus artigos 21 a 23, estabelece expressamente que os recursos do Fundeb deverão ser, abro aspas, utilizados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. Por conseguinte, há hoje uma sintonia de posições no sentido da inadmissibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com valores do Fundef/Fundeb à vista da vinculação constitucional à educação desses montantes. Importante registrar o posicionamento do TCU quanto ao tema, que transcrevo. TCU, por meio do Acórdão 1824 de 2017 plenário, ao apreciar processo de representação formulado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Maranhão e Ministério Público de Contas do Maranhão, acerca de possíveis irregularidades na destinação de verbas oriundas de precatórios aos municípios que fazem jus à diferença na complementação devida pela União, no âmbito do extinto Fundef, firmou o entendimento no sentido de que tais recursos devem ter aplicação exclusiva na destinação prevista no artigo 21 da Lei 9.424 de 2007 e na Constituição Federal, no artigo 60 do ADCT, sendo que o pagamento de honorários advocatícios com as mencionadas verbas é ilegal, imoral e inconstitucional, sendo nulos todos os atos que impliquem o desvio dessas verbas da única finalidade que elas podem albergar, a educação. Acórdão também 1824, 2017, TCU plenário. A destinação de valores dos precatórios relacionados a verbas do Fundef/Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios é inconstitucional, por ser incompatível com o artigo 60 do ADCT, com a redação conferida pela emenda 14 de 96, bem como é ilegal, por estar em desacordo com as disposições da Lei 11.494 de 2007. Em 11 de janeiro de 2019, nos autos da SL número 1186, MC Distrito Federal, em tramitação no STF, o ministro Dias Toffoli exarou a seguinte decisão. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar a imediata suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças da complementação de verbas do Fundeb. E aqui eu ainda acrescento um agravo, no mesmo sentido que deixo de ler por já ter trazido outras jurisprudências. Assim, decisões contrárias à pacífica e cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, dada a possibilidade concreta de futura reforma, têm o inegável condão de trazer danos irreparáveis aos cofres públicos, máxime por se tratar, como neste caso, de verbas que devem ser utilizadas exclusivamente para o incremento da qualidade da educação no Brasil e cuja dissipação para outro fito pode vir a tornar-se irreversível. Como vemos, trata-se de situação de chapada inconstitucionalidade, potencialmente lesiva à educação pública em inúmeros municípios, carentes de recursos para implementar políticas nessa área e que pode redundar em prejuízos irreparáveis à educação de milhares de crianças e adolescentes por este país afora, em situação, repita-se, visivelmente irreversível. Com relação à cautelar, pugna o representante pela concessão de medida cautelar para determinar a suspensão do pagamento de todo e qualquer valor relativo ao contrato de prestação de serviços advocatícios em tela, com especial destaque para o PRC 147.140, AL, pelo que se pede a comunicação imediata da decisão à presidência do TRF da 5ª Região para que não execute o pagamento. A concessão de medida cautelar pressupõe a presença dos requisitos de grave lesão ao erário ou ao direito alheio, bem como ao risco de ineficácia da decisão de mérito. Tal medida se faz imprescindível quando necessário prevenir a ocorrência de dano ao erário agravado pela demora da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas. Abstrai-se dos autos que, em consulta ao andamento do precatório no site do TRF da 5ª Região, a despeito do valor já estar disponível para pagamento, este ainda não foi realizado,
ressaltando a urgência do caso, haja vista que tal valor está em vias de ser desviado de sua finalidade originária. Em caso, resta demonstrada a possibilidade de grave lesão ao erário, diante do iminente pagamento do referido precatório do Fundef, com o destaque dos honorários advocativos contratuais, em desacordo com as disposições legais e regulamentares acerca da utilização desses recursos, inviabilizando seu controle, e do risco de ineficácia da decisão de mérito, que poderá tornar inviável a recuperação dos valores caracterizados por eventual desvio em sua utilização, o que impõe providências com vistas a garantir a efetividade do cumprimento de uma futura decisão de mérito deste egrégio tribunal. Destarte, diante dos fatos ora relatados e dos documentos que instruem os autos, presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar, até decisão de mérito desta egrégia corte, entendo prudente determinar que o representado se abstenha de adotar qualquer ato ou procedimento destinado ao pagamento de qualquer valor referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios em tela, comunicando-se imediatamente a decisão à presidência do TRF da 5ª Região para que não execute o pagamento do PRC 147 e 140. Assim, senhor presidente, a minha conclusão meu voto é no sentido de que este pleno admita o presente recurso de reconsideração para reformar o acórdão recorrido, com o consequente recebimento da presente representação, conhecendo o inteiro teor do documento de folhas 2 a 15, na forma dos artigos 191 e seguintes do regimento interno desta Casa, para que sejam apurados os fatos alegados. Deferir a medida cautelar requerida para determinar o atual prefeito do município de Rio Largo, senhor Gilberto Gonçalves da Silva, que suspenda o pagamento de todo e qualquer valor relativo ao contrato de prestação de serviços advocatícios em tela, com especial destaque para o PRC 147 e 140 AL, pelo que se pede a comunicação imediata da decisão à presidência do TRF da 5ª Região, para que não execute o pagamento até decisão de mérito desta egrégia Corte de Contas. Citar o ex-prefeito do município de Rio Largo, Antônio Lins de Souza Filho, para que no prazo de 15 dias apresente cópia dos processos administrativos relativos à contratação de escritórios de advocacia responsáveis pelas demandas judiciais que tenham por objeto a recuperação de valores repassados a menor ao município de Rio Largo a título de recursos do Fundef, sejam estes na fase de conhecimento ou de execução, que encaminhem cópia dos termos de contratos, aditivos, notas de empenho e ordens bancárias decorrentes de contratação do escritório advocatício, tendo por objeto também a recuperação desses valores, e apresente as devidas justificativas para, se for o caso, para a contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação, para atuar em nome do município de Rio Largo na recuperação de valores de Fundef, seja em qual fase for. E, querendo, apresente também defesa em relação aos fatos aqui apresentados. Notificar o atual prefeito do município de Rio Largo para que, no mesmo prazo, informe como os serviços de assessoria jurídica do município estão sendo prestados atualmente, se por servidores efetivos, procuradores municipais, comissionados ou contratação de escritório jurídico, e, assim sendo, encaminhe cópia do referido contrato de prestação de serviços. Da ciência da presente decisão ao representante do escritório de advocacia Prata Maia e Maranhão Advogados, para também, no mesmo prazo de 15 dias, se assim quiser, apresente defesa, e determinar a notificação do escritório jurídico Monteiro e Monteiro Advogados Associados, através dos representantes legais, para que tomem conhecimento do inteiro teor desta decisão, consoante permissível esculpido no parágrafo único do artigo 43 da nossa lei orgânica, combinado com o artigo 55 e caput do artigo 193 do regimento interno. Da publicidade da presente determinação, diário oficial eletrônico desta Corte, e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas acima elencadas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Está facultada a palavra em discussão. Senhor presidente, Senhor a conselheiro. situação... Estava aqui ouvindo o voto da conselheira Ana Raquel, muito bem fundamentado, e a situação no município em Foque ela é ainda mais grave. É ainda mais grave porque o município dispõe de um corpo de procuradores municipais próprio, né? É muito mais grave. Fazer uma contratação para executar um título judicial que havia sido assegurado, dispondo de um corpo de procuradores para pagar milhões a um escritório da advocacia. E aí eu vou me prender à fala do Ministério Público de Contas, quando ele disse que esses contratos nunca passaram pela fiscalização deste plenário, né, desta corte.
Na verdade, eu me surpreendo, e Vossa Excelência, como condutor da corte, condutor desse barco, faz com que cheguem diariamente processos para análise de aluguel de R$ 2.000 do Espaço Cultural Ruth Cardoso, enquanto esses contratos milionários passam por essa corte e nós nunca nos pronunciamos, nunca Vossa Excelência foi descer esses contratos ao gabinete dos conselheiros. Me surpreende muito nosso tribunal não fazer essa análise desses contratos. A gente fica se valendo de representações propostas pela sociedade civil ou pelo Ministério Público de Contas para poder fiscalizar contratos nesse tipo de situação. Eu gostaria, mais uma vez, de me apegar à fala do Ministério Público, quando diz que nunca passou esse tipo de contrato pelos gabinetes para fiscalização ordinária, para fazer essa solicitação aqui em plenário, né, que faça descer esses contratos, né, assim como outros contratos relevantes que existem em inúmeros municípios, que a gente poderia estar prestando um serviço mais útil para a sociedade do que ficar fiscalizando contratos de R$ 2.000 de locação de centro cultural Ruth Cardoso, que a gente faz nas câmaras deliberativas deste plenário. Como ainda está em discussão, não me lembro se a conselheira Ana Raquel colocou no voto a concessão da cautelar em face do gestor, do município, né? Ok. Então, eu já estou antecipando no voto, acompanhando integralmente o voto da conselheira Ana Raquel pelo provimento do recurso. Eu queria só, dentro das palavras do conselheiro Rodrigo, de agradecer, até que seu pensamento é igual ao meu, que eu já venho há anos dizendo nesse plenário que nós estamos preocupados com formiguinha e os elefantes passando do lado. Então não é uma coisa nova, não é uma coisa que eu cansei de dizer e graças a Deus Vossa Excelência está aderindo o meu pensamento que essa é a melhor forma da gente resolver. O que a gente precisa é o que a gente estava fazendo, que fez ontem, buscar soluções no sentido de decidir em reuniões, priorizar, seria uma proposta, mas que seja o pleno, seja pelo menos a maioria concorde, ou seja, a gente sair dessa vamos dizer assim, dessa mesmice que a gente tradicionalmente vem fazendo e buscar soluções reais. Isso, graças a Deus, tem mais uma adesão de Vossa Excelência, porque o que a gente precisa, e não depende exclusivamente de quem está sentado aqui, ela depende muito mais do pleno do que o do presidente. Por quê? Porque nós sabemos a situação real que nós estamos vivendo, não é segredo para ninguém. E a gente deu o primeiro passo. A gente avançou em algumas coisas ontem. Se possível, a gente ficou entendido para todo mundo que foi uma das coisas boas que aconteceram foi essa reunião. Se possível, nós vamos poder fazer ela pelo menos semanais, se não der quinzenais, com certeza. E o tema será cada um que leve a sua pauta do que pode ser, o que pode melhorar. E a gente decidindo lá, que não possa, se houver entendimento, que não dê por unanimidade, mas que dê por maioria, e a gente consiga implantar. E a gente conseguir dar a resposta imediata exatamente desses elefantes que estão do nosso lado. E de imediato. Então, eu queria fazer só esclarecimento para que a gente sinta que os passos foram sendo dados, estão sendo corrigidos, e ele tem que ter o apoio de todo o pleno. Não tem presidente que possa
dar continuidade. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer várias e várias exceções. Para a gente chegar no ponto da gente ter os concursados aqui dentro, que a gente possa trabalhar normal, exceções vão ter que existir. E essas exceções, ela até por legalidade, ela não pode ser feita se não for pelo Pleno. O Pleno vai decidir que naquele momento a gente possa fazer isso para superar as dificuldades daquilo. Então, eu queria agradecer e para eu ter essa oportunidade de esclarecer e as pessoas que efetivamente possam ajudar das diretorias que estão aí, que venha também com suas ideias e com suas colocações. Mas continua facultada a palavra. Em discussão. Excelência, permita-me. De fato, é estranho até a mim, eu sou quanto mais crítico desse tipo de situação, envolvendo esse tipo de recurso, o gasto, inicialmente, que o tribunal entendeu que deveria ser feito com o recurso da educação, não estou me referindo ainda à questão dos honorários advocatícios. Depois o tribunal insistiu que não, pode ser pago sim, honorários advocatícios, em contratações, a meu sentir, esdrúxulas, onde se contrata para se desenvolver uma atividade excepcional, singular, onde acredito que o advogado laureado com a AB teria condições de fazer as execuções. Aí não vou entrar no mérito dos títulos judiciais, que hoje é até um pouco mais fácil, inclusive desses extrajudiciais. E, assim, Excelência, as coisas parecem que elas conspiram a favor. Vejam só, Vossa Excelência trazendo para cá o Miola, é um baluarte, defensor da educação, trazendo o Nardes, e o tribunal ainda decidindo se esse recurso é para ser aplicado na educação. Eu acho que isso, num bom momento, vai fazer que, quando esses dois colegas chegarem, o tribunal já esteja realmente, efetivamente, alinhado que recurso da educação é para ser utilizado na educação. É um comentário extra processo, mas que tem uma relação, que tem uma pertinência muito forte, inclusive com o que hoje está passando o país. Entendo que isso aqui não é nenhum comentário político partidário, mas é um comentário de um conselheiro que não deixa de ser cidadão. Pretensos futuros cortes, inclusive na educação, que eu não estou falando em qual nível, acho que em qualquer nível é muito ruim, porque se há um poder de mudança efetiva da sociedade, esse poder ele só é exercido de fato, verdadeiramente, pela educação, pelo conhecimento. Obrigado, senhor presidente. Fernando. Senhor presidente, não me afastando das preocupações, notadamente esta levantada pelo Ministério Público e pelo conselheiro Rodrigo com relação à maior brevidade possível na avaliação dos contratos efetivamente celebrados, que inclusive já me pronunciei anteriormente sobre isso, que é a importância de verificarmos o conteúdo. Essa matéria ainda tem algumas singularidades, inclusive em matéria recentemente relatada pelo conselheiro substituto, doutor Alberto, pedi vista sobre um tema semelhante. Portanto, eu ainda estou carecendo de uma fixação, senhor presidente, de um entendimento consolidado. Eu peço vista da matéria. Senhor presidente, permita-me antecipar o meu voto. Sim, claro. Excelência, diante da situação aqui, acho que é até inconciliável, com todo respeito às competências do conselheiro de
pedir vista, se manifestar, mas é algo que estamos a correr atrás de um tempo que não volta mais. Em função disso, Excelência, eu não teria, eu aqui posso até mudar o voto quando não encerrada a votação por Excelência, mas eu não veria como eu teria condições de mudar o meu entendimento diante de tudo que já discutimos e tudo que nós verificamos, quer aqui dentro do tribunal, quer neste plenário ou fora da instituição. Assim, Excelência, eu queria antecipar meu voto, acompanhando a relatora em toto. Obrigado, senhor presidente. Bom, então, vista para o conselheiro Fernando, pedido de vista. Adiantar o voto, acompanhando a conselheira Raquel, o conselheiro Anselmo e o conselheiro Rodrigo também. E o conselheiro Rodrigo, antecipando o voto. Que ficou consignado em ato. Consignado em ato. Obrigado. Conselheira mais Raquel. processo, presidente. Não tendo mais processo, conselheiro é o Sérgio. Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar o processo TCAL número 15.217/2013. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas em face do acórdão número 1475/2013, proferido nos autos do processo número 8.258/2010, em sessão do Tribunal Pleno do dia 3 de outubro de 2013 e publicado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal do dia 7 de outubro de 2013, o qual registrou ato de concessão de aposentadoria com proventos integrais da senhora Cleonice Rodrigues de Barros, que na época ocupava o cargo de professora do quadro do Magistério Público Estadual. O pedido de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas funda-se na ausência de publicação prévia da pauta de sessão em que o processo TC 8.258/2010 for apreciado e na incompetência do Tribunal Pleno de analisar, para fins de registro, processos relativos a atos concessivos de aposentadoria. Diante dos fundamentos apresentados, pugnou o recorrente pela admissão do recurso de reconsideração com a atribuição de efeito suspensivo e declaração de nulidade da decisão proferida nos autos do processo TC 8.258/2010 e, por fim, a submissão do feito a novo julgamento. Autuado nesta Corte em 22 de outubro de 2013, os presentes autos vieram para análise deste conselheiro substituto em 2 de abril de 2019, após redistribuição por sorteio em sessão plenária do mesmo dia. É o relatório, senhor presidente. Gustavo. Senhor presidente, esse processo se refere àquela... no passado recente aqui do TCE, no qual o determinado presidente não havia pautado os processos e teria ocorrido também uma vedação, uma manifestação ou uma mitigação do direito do Ministério Público opinar oralmente aqui. Ajuizamos um mandato de segurança contra esse presidente e contra também alguns atos. Logramos êxito em todos eles no Tribunal de Justiça de Alagoas. Esse processo provavelmente ele foi anulado judicialmente também. Então, alguns recursos a gente interpôs, mesmo sem a decisão judicial. Eu não teria condições de dizer se esse acórdão foi ou não anulado pela decisão, salvo engano, do desembargador Tutimés. Mas o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso para que outra decisão no mesmo sentido seja feita, né? E lembro também que esse recurso foi assinado por todos os procuradores à época, inclusive o conselheiro Rodrigo, salvo engano. Exatamente. Esse recurso foi
interposto pelo Colégio de Procuradores, da qual na época fazia parte o conselheiro Rodrigo Siqueira. Esses 3 processos são o mesmo objeto? Exatamente, senhor presidente. Bem, dando continuidade aqui, eu registro aqui a competência dessa corte para exame da matéria e também registro a legitimidade do Ministério Público de Contas para interpor o recurso, conforme disposto no artigo 214 do nosso regimento interno, e também faço o registro da tempestividade para interposição do recurso, que conforme o artigo 219 do nosso regimento é de 15 dias, e verificou-se que em exatamente 15 dias foi elaborado o recurso e publicado no Diário Oficial Eletrônico desta Corte. Quanto ao mérito, eu aponto aqui que os recursos administrativos configuram-se como adequado e eficaz meio para propiciar o reexame de decisões pela própria administração pública. São, portanto, corolários do Estado Democrático de Direito e prerrogativas de todos os atingidos por atos da administração. Neste recurso, o Ministério Público de Contas traz como fundamento 2 questões principais: a ausência de publicação prévia da pauta de julgamentos da sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 3 de outubro de 2010, em que foi apreciado o processo 8.258/2010, como bem afirmou o Procurador-Geral de Contas, Dr. Gustavo, e também aponta a incompetência do Tribunal Pleno para apreciar os processos relativos a atos concessivos de aposentadoria. E eu faço também registro aqui que na Resolução Normativa número 06/2010, no artigo 1º, parágrafo 2º, a norma dispõe que não poderá ser objeto de deliberação do Tribunal Pleno matéria não constante em pauta. Portanto, tem amparo regimental aqui, no caso regulamentar, das fundamentações do Ministério Público para pugnar aquele ato. Também aponto aqui o disposto na Resolução Normativa número 005/2011, precisamente o artigo 8º, inciso 2º, em que dispõe também que compete às câmaras apreciar no âmbito do Estado e dos municípios, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadoria. Portanto, não é matéria de competência do Tribunal Pleno, pelo menos à época, apreciação para fins de registro dos atos concessivos de aposentadoria, como é o caso do processo ora recorrido. Então, novamente, o Ministério Público assiste razão ao Ministério Público de Contas em sua fundamentação. Desse modo, preenchidos os requisitos necessários para a admissibilidade do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, concluo por procedentes as razões e fundamentos do recorrente, vez que, constatado não ter havido publicação prévia de pauta que constasse o processo número 8.258/2010 em sessão de julgamento, em descumprimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e da resolução número 006/2010, e tendo ainda também com fundamento no artigo 8º da resolução normativa número 005/2011, da qual fiz referência também, que o acórdão número 1475/2003 deve ser declarado nulo em razão de competência do Tribunal Pleno de apreciar originariamente, para fins de registro, processos cuja matéria versa sobre legalidade de atos concessivos de aposentadoria.
E aí passo para a proposta de voto. Portanto, presentes os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, proponho voto no sentido de que este Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições, decida por conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas nos autos do processo TC número 1517/2013, dá provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas para declarar nulo o acórdão número 1475/2013 proferido nos autos do processo TC número 8258/2010 e determinar por fim ao Alagoas Previdência que encaminha esta Corte de Contas o procedimento administrativo referente ao ato concessivo de aposentadoria da senhora Cleonice Rodrigues Barros, objeto do acórdão 1475, de 3 de outubro de 2013, exarado nos autos do processo 8.258/2010. E, por fim, publicar a presente decisão. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiros. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu estou me declarando impedido nos processos relatados em virtude de minha atuação como membro do Ministério Público. Então, nos outros dois ele já... Aí, senhor presidente, eu só queria fazer umas observações. Primeiro, registrar o número dos outros dois processos. O processo seguinte é o TC de número 15.164/2013, também recurso de reconsideração, em face de registro de ato concessivo de auxílio pensão e o encaminhamento, como afirmado anteriormente, é no mesmo sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, determinando ao órgão de previdência que encaminhe o processo administrativo a essa Corte de Contas. O último deles é o processo número 15.216/2013, também recurso de reconsideração em face de ato concessivo de aposentadoria aqui também. E o voto também é no mesmo sentido, de conhecer e dar provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de Contas e determinar ao órgão de previdência que encaminha essa Corte de Contas o processo administrativo a que faz referência o processo. Então, conselheiro Anselmo, foi acrescido esses dois, que é o mesmo objeto. Perfeitamente. Tá? Conselheiro Fernando. Também. O Rodrigo Jucu e pedido dos três, conselheiro Raquel. Voto da mesma forma Aprovado. também. Sem mais processo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, todos que nos assistem, pautei para a sessão de hoje como proposta de decisão o processo 1714 de 2019. Porém, venho solicitar retirada de pauta, mas gostaria de declinar os motivos, até porque foi alvo de discussão no pleno nessa corte aqui, dessas questões. O seguinte, trata-se originalmente de um ofício do presidente da ARSAL, onde ele pede orientação, né, à corte pelo fato de ele não poder cumprir com o balanceio de janeiro de 2009 até o dia 28 de fevereiro. Como isso já foi alvo do ato aqui de uma prorrogação geral, né, que é de todo o Estado, então, entre a pauta, eu ter pautado e hoje refletir sobre isso, e penso que isso não seria objeto de julgamento, né? Então, eu trago para Vossa Excelência, porque simplesmente ele está perguntando uma coisa que um ato já foi regulamentado, né? É o ato número 199/2019, em que fez a prorrogação para 31 de julho
disso aqui. Explica aí, Dilma. Do envio de remessa dos balancetes, enfim, das assinaturas do Estado, de todo o Estado. A do Estado, sim. Estado, A do do Estado Estado. foi prorrogada até. Não é? Então, Mas não o processo em si. O que ficou prorrogado foi o envio sem assinatura do controlador local, do local. O Sim. processo em si, a data continua mesmo, entendeu? sim. Não, só para esclarecer. Não é? Então, eu estou trazendo para os senhoras, para ver se eu respondi um ofício anexando o ato, Ok. né? A ata presidência, mas foi referendado por esse pleno, entendeu? E penso que processos dessa natureza, de que eu havia discutido isso antes, no dado momento, não precisam vir para julgamento, porque não tem o que se julgar, né? É só isso, senhor presidente, e peço a retirada de pauta. Conselheira Anselmo. Senhor presidente, a relatoria, né, excelência? Senhora conselheira, senhores conselheiros, eu estou membro do Ministério Público Especial, que é junto à Corte. Excelência, tem o processo, inicialmente, processo 7639 de 2003, trata de uma auditoria, aqui conhecida entre nós como inspeção em loco, mas de fato foi auditoria que aí englobou todos os atos de receita e despesas, mais aspectos contábeis, financeiros, de engenharia e jurídico. Então, é uma natureza jurídica de auditoria. Excelência, do procedimento inaugurador, foi elaborado um relatório técnico de número 305, desculpe, um relatório técnico número 107 de 2003, e onde foram apontadas algumas irregularidades, tais quais não existência do setor de patrimônio no município, despesas, aqui distribuição gratuita, sem a devida comprovação legal, indícios de irregularidades em notas fiscais, falhas de natureza legal e formal apresentadas nos processos licitatórios, aqui está até demais a questão do legal, formal, eu escolho uma ou escolho outra da minha assessoria para fazer essa adequação na letra D. Despesas realizadas sem o devido processo licitatório, inclusive com fracionamento de despesa, e irregularidades na contratação de aluguel de veículos, bandas musicais e serviços técnicos jurídicos especializados. Aqui o técnico jurídico não é só serviço advocatício, outros serviços administrativos, inclusive. O Pleno tomou o procedimento de converter o feito em diligência para que o gestor se manifestasse. O gestor, em 2017, solicitou prorrogação de prazo, esta foi deferida, mas até o momento não tem nenhuma justificativa ou atuação do gestor no sentido do próprio pedido que fez esta Corte. Este é o relatório. Aqui, antes disso, também informa que, diante de algumas constatações, foi enviado ofício de nossa lavra ao secretário de Fazenda para que nos subsidiasse quanto ao item aqui ser identificados pelos técnicos e corroborados por nós, de alguns indícios de irregularidades em notas fiscais que não seriam mais indícios, no caso, depois da participação da Cefaz a respeito. Assim, Excelência, da análise foram anotados 14 achados de auditoria. Evidentemente, alguns achados até com situações relevantes, mas em razão da falta de informação ou da informação completa elaborada pelos técnicos, nós ficamos impossibilitados de fazer a avaliação profunda e nos posicionar a respeito. Assim, nesses casos, eu não iria falar, mas sim naqueles casos que me levaram a tomar uma decisão conforme aqui eu estou trazendo neste voto, senhor presidente. Eu começo aqui da questão do não existência de um controle patrimonial do município, de um inventário dos bens municipais. É algo que aqui
como são contas de gestão, ele acaba por desobedecer os artigos 94 a 96 da Lei 4320 de 64. E aqui, para ilustrar, trago um acórdão de 2009,